É interessante que vocês definam, quando a gente fala de abdômen, as partes do abdômen, tá? Então, como é que a gente divide ele, quais são os cortes do abdômen, o que a gente tem em cima do umbigo, abaixo do umbigo. Então, é importante que a gente faça essa descrição anatômica quando está estudando abdômen. Porque quando a gente fala de parede anterolateral, você acha que a única coisa que tem ali são o reto abdominal, os oblíquos e o transverso. Não existe vida fora esses músculos aí. Então aqui eu vou mostrar aqui para vocês alguns macetes, para vocês entenderem como que funcionam os cortes. O esquema de dor referida, os músculos que a gente tem aí e alguns recessos e linhas que a gente tem aí na região abdominal para tornar referência para vocês estudarem. Então olha só, é o seguinte, essa primeira imagem aqui, ó, o pessoal olha e acha que são os dermátomos. Agora olha só, eu tenho 3 cortes aqui, ó. Então aqui tem um umbigo, aqui tem um corte acima do umbigo, um corte abaixo e um corte acima do púbis. Então basicamente quando a gente faz isso, você verifica que existem limites anatômicos aqui, ó. Então esse rebordo costal inferior aqui, ó, ele é o limite para você fazer essa linha aqui, ó, a linha 1, que é a linha supraumbilical. A linha 2, que é essa aqui, ó, a linha infraumbilical, a referência que vocês vão ter para fazer o corte são as cristas ilíacas, ó. Então é de uma crista ilíaca para outra. E esse corte aqui, ó, o suprapúbico, né, que é acima do púbis, a referência são as espinhas ilíacas anterosuperiores aqui, ó. Tá? Então essas são as 3 referências de corte. E para fazer isso aí, são utilizadas as chamadas linhas de Langer, tá? Essas linhas de Langer aqui são as linhas de tensão da pele. Esse pesquisador aqui, o Langer, ele mapeou todas as linhas do corpo e da face também. Quando você ouve linhas de Langer, toma cuidado para não confundir com os dermátomos aqui, tudo bem? Então desse lado aqui vocês têm dermátomos. Aqui eu tenho a prega 1, né, a linha supraumbilical, a prega 2, que é a prega infraumbilical, e a prega 3, que é a suprapúbica. Então, só lembrando, a referência para traçar a primeira linha é o rebordo costal inferior. A referência para traçar a segunda linha, cristas ilíacas. E a referência da terceira linha, espinha ilíaca anterosuperior. Desse lado aqui vocês têm de fato os dermátomos aqui, ó. Então aqui vocês têm os dermátomos abdominais, então na região abdominal. E alguns torácicos também. E para você ter uma referência boa aí dos dermátomos abdominais e torácicos, é importante que você saiba o seguinte: na altura dos mamilos aqui, ó, das areolas, vocês vão ter o dermátomo de T4. Na altura do umbigo, dermátomo de T10. Então você vai traçar uma linha aqui, ó, entre T4 e T10, e no meio de T4 e T10 você traça os outros dermátomos. Então aqui eu tenho T5, T6, T7, T8 e T9, porque T10 é umbigo. Beleza? Então essas são as linhas de referência aí para você entender os dermátomos dessa região abdominal. Beleza? E cada uma dessas linhas correspondentes aqui, ela é relacionada com um nervo torácico que a gente tem aí saindo da região torácica, evidentemente. Tá? Os nervos espinhais dessa região. Então aqui para baixo eu tenho o dermátomo de T11, de T12, de L1 e de L2 para baixo a gente já tem dermátomos do plexo lombosacral, beleza? Então, basicamente, os dermátomos, os nervos torácicos, né, que são os nervos que inervam os músculos abdominais, eles ficam entre os mamilos e o umbigo. Tranquilo? Isso aqui é interessante para você entender a dor referida de alguns órgãos abdominais, porque assim, quando a pessoa tem dor abdominal, você não consegue saber exatamente qual alça intestinal está sendo afetada, se o cara está com dor no pâncreas, no fígado, no estômago. É difícil saber por quê. Porque aqui a gente tem a inervação dos órgãos abdominais sendo feitas por neurônios que eles são classificados como neurônios de fibra C, tá? Então são aqueles neurônios que têm o axônio bem fininho e ele carrega informações com uma velocidade bem devagar. E eles são amielínicos, tá? O que piora a situação. Por quê? Porque aí, quando a informação está sendo conduzida, ela se perde no caminho, porque não tem bainha de mielina. Então a gente tem aqui basicamente um mapa de dor referida de alguns órgãos abdominais, para você saber quando a pessoa está tendo dor naquele determinado órgão. Percebam aqui que o dermátomo de T6, ele fica aqui na altura do xifoide, ó. Então o que a gente tem aqui, ó? Quando você faz uma massagem cardíaca, você faz a massagem no xifoide aqui, tá? Para pressionar o coração. Então isso significa que abaixo de T6 aqui, ó, T6, T7, T8, a gente vai ter a linha do coração aqui. Então quando a pessoa tem dor nessa região, bem centralizada aqui, e ela pode também se espalhar para o pescoço e braços, tanto o braço direito quanto o braço esquerdo, isso é a dor referida do coração, tá? E ela pode também ser referida aqui para o umbigo. Quem já teve gastrite, tá? Que é isso
são dermátomos referentes ao estômago, percebe que você tem uma dor muito forte nesses dermátomos de T6 a T9, que até pode se estender um pouco. Isso se confunde muito com dores cardíacas, tá? Então tem gente que está lá com gases achando que está infartando, tá? Então isso acontece muito, porque os dermátomos que inervam esses órgãos ficam muito próximos, tudo bem? Então essa área aqui, ó, é uma área muito comum para dores cardíacas e dores estomacais, beleza? Dermátomo T10, esse dermátomo na altura do umbigo aqui, geralmente ele é sede de dores intestino delgado, principalmente jejum e ilho, pâncreas, tá? Que o mesmo pâncreas estando um pouco mais acima aqui, ó, ele se refere um pouco mais abaixo, pela própria inervação do pâncreas. E a genitália interna, que apesar de estar na pelve, ela se reflete para essa região aqui umbilical. Dermátomos T11 e L1 são dermátomos renais, tá? Que basicamente a gente está vendo a parte anterior, mas na parte posterior a gente também tem uma dor relacionada aos rins aí também, que o pessoal confunde muito com lombalgia. Então é muito importante que você saiba que esses órgãos abdominais, eles podem referir dor em determinados dermátomos dessa região abdominal. E os nervos torácicos, que inervam basicamente os músculos abdominais, eles se estendem de T7, tá? Então não necessariamente dermátomos, eu estou falando de origens dos nervos torácicos. Os nervos torácicos que têm origem de T7 a T12, basicamente eles são os nervos que inervarão todos esses músculos abdominais aqui, juntamente com outros nervos, como o ilho hipogástrico, o ilho inguinal e o gênito femoral, tá? São os nervos que inervam esses músculos abdominais. Então aqui os músculos abdominais, então basicamente quando a gente fala de parede anterolateral, o que a gente tem? Músculos anteriores e laterais no abdômen. O músculo anterior basicamente é o reto abdominal, que é esse aqui, ó, aquele do tanquinho. Músculos laterais, formam a parede lateral do abdômen, são os oblíquos, que aqui a gente tem o oblíquo externo, tá? Mais externamente, mais superficial, e o oblíquo interno. Ele fica abaixo do oblíquo externo. E mais profundamente, né, o músculo mais profundo do abdômen é o músculo transverso abdominal. E aí vocês vão perceber aqui que as fibras desses músculos, cada fibra muscular aqui vai seguir um sentido, ó. O reto abdominal, as fibras têm um sentido longitudinal. Os oblíquos, tanto externo quanto interno, têm as fibras cruzadas no sentido oblíquo. E o transverso abdominal, como o próprio nome diz, tem suas fibras no sentido transverso, tá? No sentido transversal. Então a gente vai ter aí todos os sentidos de fibras aí no abdômen. Então ele vai formar uma malha abdominal, e essa malha abdominal ela vai formar o seu colete abdominal, que agora tem um conceito atual, um conceito novo, que na maior parte das vezes eu não concordo, que é o conceito de core, né? Que é a musculatura abdominal, mais a musculatura proximal da coxa e algumas musculaturas aqui presentes também na região torácica. Então isso é o que o pessoal chama aí de core, ou core, como queiram. Outro músculo que a gente vai estudar nesse módulo do Flix, aqui no módulo de abdômen, é o músculo piramidal, tá? Que é um músculo que fica aqui no primeiro gomo do reto abdominal. Nessa imagem aqui nem mostra o piramidal, ó. Ele tem esse nome porque ele parece uma pirâmide mesmo, os dois aqui, ó, o direito e o esquerdo. É o músculo tensor da linha alba, tranquilo? E aí a gente vai ter um outro músculo também aí, que é o músculo da parede anterior do abdômen, que penetra aqui na região genital. É o músculo cremaster, tá? Que tanto no homem quanto na mulher a gente tem esse músculo cremaster entrando aqui. Beleza? Ele entra por uma região chamada funículo espermático, tá? Que ele atravessa o anel inguinal superficial aqui, que vocês vão ver o que é isso. Então isso aí é mais um músculo que tem aqui para levantar os testículos e também para o movimento vulvar nas mulheres. Tá, isso aqui é interessante também, porque esse funículo espermático aqui, o pessoal acha que só tem nos homens, né? Esse funículo espermático entra um monte de coisas aí, tá? Dentre o músculo cremaster, ligamentos, nervos, artérias, linfáticos e veias. Só que nas mulheres aqui também passa o ligamento redondo do útero, nesse funículo aqui. Então a mulher também tem, tá? Então ela vai ter aqui o anel inguinal superficial e o que vai passar aqui na mulher é o ligamento redondo do útero. Então não é só o homem que tem essa estrutura aqui, ó. Porque a gente tem que lembrar que no desenvolvimento embrionário homens e mulheres são iguais, tá? Então as estruturas são muito semelhantes. Então os 6 músculos que a gente vai ter na parede anterolateral do abdômen são reto abdominal. Então nas aulas aqui do Flix você vai ter origem
inserção, ação e inervação de todos esses músculos. Reto abdominal, oblíquo externo, oblíquo interno, transverso abdominal, piramidal e cremaster. Então esses são os músculos que a gente vai ter aí na parte abdominal do Flix. Essa região aqui, quando a pessoa tem uma diástase, a abdominoplastia, na verdade, quando é feita, ela só corrige a diástase quando a pessoa tem uma diástase anterior. Então, por exemplo, a pessoa ficou grávida, a pele ficou flácida, então tem que fazer a abdominoplastia, e ela teve uma diástase aqui do reto abdominal. Geralmente a diástase ela se dá na porção mais fraca da linha alba. Essa porção mais fraca da linha alba ela se dá aqui na região um pouco acima do umbigo até o terceiro gomo aqui. Então é a parte mais fraca aqui da linha alba. Então o que pode acontecer? A separação da linha alba. Essa separação da linha alba é ruim por quê? Porque vai haver hérnias nessa região, saída de estruturas aqui mentais e intestinais, então vai ficar mole aqui no meio. Então evidentemente isso aqui tem que ser suturado. Qual que é o problema? Quando há sutura, eu vou ter uma fibrose, é natural que ocorra pelo próprio tecido fibroso que a gente tem na linha alba, e aí eu vou ter essa linha alba colando no aumento maior, posteriormente, e colando também na pele anteriormente. Então, evidentemente que essa fibrose vai interferir no movimento do músculo reto abdominal, principalmente quando a pessoa faz os movimentos abdominais. Em relação à coluna lombar, quem está mais relacionado com a questão de estabilização lombar são os músculos mais profundos do abdômen. Apesar do reto abdominal e o oblíquo externo terem um papel importante na mecânica da estabilização lombar, quem participa ativamente da estabilização lombar, o mais importante mesmo é o transverso, tá? Porque assim, se a gente for pensar, quanto menos funções tem o músculo, melhor para ele. Então, qual que é a função do reto abdominal? Basicamente fazer a flexão do tronco. Ele participa também no aumento da pressão abdominal? Participa. Por quê? Porque ele é um músculo também respiratório, ele participa da respiração forçada, ele tem um papel importante na respiração. Mas a questão, quanto mais movimentos o músculo faz, pior é para ele. Menor ação mecânica ele vai ter em cada movimento. É melhor que faça um movimento só, mas faça bem. Olha só, então a gente falando do reto, ele é um flexor de tronco, porém estabiliza também a coluna lombar e aumentando a pressão intraabdominal. Vocês têm que entender que a cavidade abdominal é uma cavidade preenchida por líquido, é uma caixa hidráulica. Então quando você exerce pressão, essa pressão se reflete sobre a coluna lombar, estabilizando a lombar. Então, ele tem papel na lombar? Tem. Oblíquos. Qual que é a função dos oblíquos? Rotação. A função básica e fundamental dos oblíquos é fazer rotação. Participa também do aumento da pressão abdominal e estabilização lombar? Participam. Mas quem participa muito mais é o transverso, principalmente por causa da direção das fibras dele. Por quê? Porque ele basicamente se origina nas costelas e processos transversos. Ele fecha lá na linha alba. Então a linha alba é como se fosse um zíper para todos os músculos abdominais. Então a gente não pode excluir esse problema da linha alba, principalmente nos primeiros meses de sutura, tá? Porque a pessoa vai ter uma menor força na musculatura abdominal, isso interfere também na estabilização lombar. Mas isso não significa que a pessoa vai ter um problema crônico de coluna por causa de uma diástase corrigida posteriormente. Porque, assim, apesar de todos os músculos abdominais se encontrarem na linha alba, o músculo que mais se tem relação com ela mesmo é o reto abdominal. Então, sempre vai haver divergência. Mas o papel da linha alba, quando a gente fala de estabilização do tronco, é importante porque ela é o ponto de encontro de todos os músculos abdominais. Então, evidentemente, principalmente no início, a pessoa vai ter uma dor lombar sim. Só para você ter uma ideia, vamos falando de outro tipo de cirurgias. Só para você ter uma ideia, quando uma pessoa faz uma laparotomia, abre a região do abdômen, abre a linha alba inteira, que nem foi o que o Bolsonaro fez. O pessoal acha que o maior problema que a pessoa vai ter é lombar. Mas não é. Sabe qual que é o maior problema que a pessoa tem quando há já exposição visceral? É respiratório. Quando a pessoa abre o abdômen, existe mais problema pulmonar, que a pessoa vai desenvolver pneumotórax. Mas não abriu o tórax. Não importa, a gente tem recessos ali no diafragma e sempre há a passagem de ar ali na região diafragmática. Então, numa cirurgia abdominal, o maior problema que a pessoa tem é respiratório, tá? Como não é o caso da abdominoplastia, nesse caso ele não vai ter alteração respiratória, mas pode sim ter comprometimento da coluna lombar. Aí você falou que teve divergências. Eu falo para você que quando a reabilitação é bem feita, a pessoa nos primeiros meses ela pode ter uma alteração lombar. E se bem trabalhado o abdômen,
provavelmente a pessoa nunca mais vai ter isso, beleza? Mesmo tendo uma correção cirúrgica da linha alba aqui, de uma diástase. Você está conversando com professores da área médica, eles têm uma visão sobre isso. Da área fisioterapêutica tem outra, porque a gente sabe que trabalhando abdominal, praticamente as dores nas costas cessam, tá? Você está falando, não vai ter dor nas costas? Não, tá? Cansei de tratar nego com dor nas costas com abdominal, tá? A chave de uma lombar bem tratada é a musculatura abdominal forte, coisa que o pessoal da medicina aí não trabalha diariamente com essa parte de atividade física. E aí, antigamente, hoje está sendo uma realidade diferente. Aplicava-se coletes, tá? Que o pessoal usava coletes. E a gente sabe pelo nosso conhecimento aqui que o colete mais potente que a gente tem é a musculatura abdominal de fato. Só que é um grande de um colete, é uma malha. Se você vê, reto abdominal apontando para baixo, transverso apontando nas laterais, oblíquos apontando em X. Você tem todas as direções de fibras aí. Sabe o logo do Red Hot Chili Peppers? Que parece um esparadrapo? É basicamente todas as direções de fibra que a gente tem aqui da musculatura abdominal. Tá, então, Red Hot Chili Peppers fez um esparadrapo como logo e ele serve para as direções de fibras dos músculos abdominais aí. Então tá aqui o reto abdominal, a gente vai ter aula específica sobre ele, então basicamente é o músculo mais famoso do abdômen. Ele tem geralmente 4 ventres de cada lado, tá? Então às vezes eu vejo os desenhos da Marvel, os caras que desenham lá manjam pra caramba de anatomia, mas às vezes o cara mete 6 gomos lá pra ficar bem bonito, aquilo sai fora da realidade que a gente tem aí. O que você tem que saber sobre o reto abdominal? Classificação, é um músculo poligástrico. O que é um músculo poligástrico? É um músculo com vários ventres. Então, desse tipo aqui de músculo, a gente tem basicamente o músculo reto abdominal. E tem uma outra classificação desses músculos pelo ventre, que é digástricos, que são músculos ióideos, que a gente tem aqui na região os músculos da deglutição. Mas, basicamente, o músculo mais famoso, né, o poligástrico, eu não estou aqui lembrando de outro poligástrico. Mas o mais famoso mesmo é o reto abdominal. Entre cada ventre muscular você tem intersecções tendíneas, tá? Tem tendões entre eles. Só que é importante essas intersecções tendíneas, tá? Porque o reto abdominal é um dos poucos músculos do corpo que você consegue trabalhar uma pequena área dele. Então, quando você faz um abdominal curto, um abdominal mais em cima, você está trabalhando somente os ventres superiores. Quando você faz o abdominal movimentando os membros inferiores, levantando as pernas, está trabalhando mais a parte inferior, que é um saco trabalhar a parte inferior do abdômen. Quando você faz o abdômen que a gente chama canivete, você traz tudo aí, está trabalhando a musculatura abdominal como um todo. Aí no caso do canivete, você trabalha a musculatura abdominal como um todo. Então o caso dele ser poligástrico facilita nas ações que ele tem. Então você tem intersecções tendíneas entre cada ventre, isso vai permitir com que você trabalhe cada parte dele separadamente. É interessante isso aí. E dos 2 ventres, né, que também tem uma outra pergunta, né? O pessoal acha que isso aqui é uma coisa só, mas na verdade não é. Você tem o reto abdominal direito e o reto abdominal esquerdo. Por que você separa os dois se os dois estão unidos pela linha alba? Né, tá vendo a linha alba? Aqui ela une os 2 retos, porque a inervação dele é separada, tá? Então os nervos torácicos do lado direito inervam o reto abdominal direito, os nervos torácicos do lado esquerdo inervam o esquerdo. Eles seriam só se ele tivesse inervação única, que não é o caso, beleza? Então nesse caso aqui você tem um reto abdominal direito e um reto abdominal esquerdo. A linha alba é uma linha de tecido conjuntivo, que aqui ela é um ponto de incisão importante aqui para as laparotomias, tá? Por quê? Porque é fácil de cortar aqui no meio, beleza? Sangra menos, dá menos fibrose do que se você cortar um músculo e depois o músculo cola muito mais facilmente na pele e nos órgãos adjacentes. E depois é muito mais fácil a cicatrização do tecido conjuntivo, com uma linha alba, do que a cicatrização de um músculo. É muito melhor cortar nessas linhas do que cortar em outras partes. Tanto que quando é feita uma cesárea, geralmente ela é feita mais embaixo aqui, naquela linha suprapúbica, tá? Que é onde você pode ter uma quarta intersecção tendínea, tá? Então, aquilo pode favorecer uma melhor cicatrização aí. Aqui estão os oblíquos, então é importante que vocês separem os oblíquos por direção de fibra e profundidade, tá? Então, o oblíquo externo, mais superficial, olha só, externo. E interno é o mais profundo. Como que a gente diferencia quando você está olhando a peça? Pela direção das fibras, tá? Você olha aqui que a fibra do oblíquo externo, ela aponta das costelas para o pubis, como vocês estão vendo aqui, ó. Então o oblíquo externo aponta das costelas para o pubis. Essa é a direção da fibra do oblíquo externo. Então se caiu na prova lá e você errou, nunca mais erre isso. Então a direção da fibra do externo
é das costelas para o pubis. O oblíquo interno, por sua vez, ele vai ter suas fibras apontando da crista ilíaca para o xifoide, tá? Então é o contrário. Lembra assim, ó, o oblíquo externo, as fibras têm o sentido mão no bolso, ó. É como se você tivesse com a mão no bolso aqui, ó. E o oblíquo interno é fibra mão no peito, beleza? Oblíquo externo, mão no bolso. Oblíquo interno, mão nos peitos, beleza? Então diferenciem pela direção das fibras e profundidade. E por último aqui o transverso abdominal, que evidentemente ele tem esse nome porque as fibras correm no sentido transversal. Ele fica por baixo do oblíquo interno, então tá aqui o oblíquo interno, as fibras apontando da crista ilíaca para o xifoide, e aqui nessa outra imagem o oblíquo interno foi retirado, e aí vocês veem aqui o músculo transverso, beleza? Músculo importante aí na estabilização lombar. O pessoal tá mudando um pouco, os médicos mais novos estão mudando um pouco essa metodologia antiga, assim. Mas antes, assim, eu vou te falar, quando eu atendia, 2004, 2005, era colete em todo mundo. Não tinha essa. Tanto que os caras vendiam colete, então eles ganhavam grana com isso. Mas não tinha essa. Dor lombar era colete cinturado nelas. Mas eu posso te garantir, trabalho abdominal é super fácil de fazer e corrige dor nas costas, tá? E o problema também, assim, não sei se seus professores levantam essa hipótese, quanto maior a utilização de colete, mais fraco fica a região abdominal. Quanto mais colete usa, o cara fica com uma boa postura com colete, quando tira, a musculatura tá fraca, vicia. O colete vicia mesmo. Quem já usou sabe. Vicia, cara. Tá aqui, ó, alguns planos musculares aqui que a gente tem e algumas diferenças que a gente tem aqui no corte supra e no corte infraumbilical. Esse corte aqui, ó, que vocês estão vendo, essa imagem do Sobota, é um corte supraumbilical, aquele corte que é feito no rebordo costal aqui. Olha só nessa altura que legal, ó. Isso aqui é para vocês entenderem como que as bainhas ou aponeuroses dos músculos abdominais se encontram para a formação da linha alba aqui. Então tá aqui, ó. Se a gente tem aqui a parede anterolateral, o que é isso aqui, ó? O ventre direito, o ventre esquerdo do músculo reto e aqui os músculos da parede lateral, oblíquo externo, oblíquo interno e transverso do abdômen. E essas coisas brancas aqui que se unem aqui, chegando aqui no meio, são as bainhas ou aponeuroses dele. Não confundam com fáscias, tá? As fáscias são mais profundas ou mais superficiais, mas no caso aqui recobre cada um dos músculos, são bainhas ou aponeuroses. Então aqui, ó, bainha do oblíquo externo, bainha do interno e bainha do transverso. Verifica que elas se encontram aqui, ó, e nesse corte supra aqui, ó, a bainha do oblíquo externo e interno vão se encontrar para formar aqui a bainha superficial do reto. E aí eles vão se encontrar aqui na linha alba. A bainha do transverso ela vem aqui para formar a bainha do reto abdominal, a bainha profunda dele. E aí eles se encontram aqui na linha alba. Então vocês percebem que a bainha ou a aponeurose de todos os músculos da parede abdominal se encontram para formar a linha alba. Então por isso que a linha alba é bem grossa. Ela é um tipo de aponeurose, tá? Ela é bem achatada na sua parte central. E a gente verifica que esse corte aqui, ó, umbilical, a gente verifica que há decussação aqui, ó, das fibras. E isso deixa a linha alba mais fraca nesse ponto. Por isso que eu falei para vocês que a diástase é mais comum nessa porção supraumbilical, nesses gomos mais superiores aí. Por quê? Porque a linha alba é mais fraca nesse ponto. Então ela é mais fina e consegue se separar com maior facilidade. Então por isso que as diástases são mais comuns a partir da linha supraumbilical aí. Beleza? O que mais que a gente tem aí, ó? O 5 é a fáscia transversal, é a fáscia profunda dos músculos abdominais. Ela vai recobrir a fáscia do transverso e a fáscia do reto abdominal. Mais profundamente a fáscia transversal a gente tem o peritônio parietal aqui, ó. Esse aqui é o peritônio parietal. Então tá vendo que a lâmina superficial é a fáscia transversal, a lâmina profunda é o peritônio parietal. E aí colado nos órgãos vocês ainda tem o peritônio visceral. Aí aqui no 7, ó, vocês tem um pinguelinho aqui, ó. Aqui é o ligamento redondo do fígado, porque eu tenho um corte aqui na altura supraumbilical aqui, então um corte supraumbilical. Eu tenho aqui o fígado desse lado, e aí a gente vai ter aqui o ligamento redondo do fígado. As artérias epigástricas inferiores aqui, ó, passando aqui por dentro da bainha do reto abdominal, da bainha profunda dele. E aqui a gente tem 5 espaços, ó, bem definidos, ó. Então esse primeiro espaço aqui, que fica entre o subcutâneo e a fáscia superficial do reto abdominal, chama-se espaço pré-aponeurótico, porque ele fica antes da aponeurose do reto. Esse segundo espaço aqui, ó, que é chamado espaço pré-muscular, fica entre a bainha do reto, né, a aponeurose superficial do reto, e o músculo reto abdominal. Então, a pré-muscular
é o espaço entre a face e o músculo. O espaço C aqui é o espaço pré-facial, beleza? Que ele fica entre o músculo reto abdominal e a face profunda dele, a bainha profunda do reto. A face pré-peritoneal é o espaço pré-peritoneal que fica entre a face transversal e o peritônio parietal. E aqui a gente tem um espaço nessa região, nesse corte aqui, o chamado espaço omentoparietal, onde mais para baixo ali, ou em outras partes que a gente não tem o aumento, a gente vai ter a cavidade peritoneal, tá? Que aí seria o espaço entre o peritônio parietal e o peritônio visceral. Nessa região aqui, essa região é chamada de espaço omentoparietal, justamente porque aqui a gente tem um aumento maior. Então, nas outras partes aqui onde a gente tem entre o peritônio parietal e visceral, a gente vai ter a cavidade peritoneal, tá? Então é isso que a gente vai ter nessas outras partes. Agora segue a próxima imagem com um corte infraumbilical. Agora olha a diferença, ó. Eu vou subir de novo só para vocês verem. Vê aqui em relação à bainha do transverso, principalmente aqui, e o ligamento redondo. Você vai ver que vai sumir e vai aparecer outras coisas aí. Olha que legal, ó. Nesse caso aqui, ó, verificam que num corte infraumbilical, o que a gente vai ter aqui, ó? Bainha do oblíquo externo, bainha do oblíquo interno, e agora a bainha do transverso se une a eles para formar aqui, ó, a face superficial do reto abdominal. E a gente vai verificar que ela se encontra aqui na frente com a do outro lado, sem fazer decussação, sem fazer cruzamento. Então isso deixa essa linha alba aqui nessa região infraumbilical mais forte, tá? Então ela é mais resistente a tensões. Por isso que é incomum a diástase atingindo essa parte infraumbilical aqui também. Aí a gente tem as mesmas estruturas que a gente tinha lá, então tem aqui o oblíquo externo, o oblíquo interno, o transverso, o reto abdominal, bainhas deles, face transversal, peritônio parietal. Só que agora aqui entrou outras estruturas, ó. Essas três estruturas que entraram, quais são? Agora eu tenho a artéria umbilical aqui, ó. Então que a gente não tinha já na altura supraumbilical. Aqui a gente observa uma estrutura chamada ura, que é o ligamento umbilical mediano, que é o resquício do cordão umbilical, tá? Então isso aqui é o último resquício do cordão umbilical que permanece na vida adulta, chamada úraco, e é representado pelo ligamento umbilical mediano, que ele é formado pelos dois ligamentos umbilicais laterais. E aqui a gente tem a fáscia pré-vesical, que é essa estrutura aqui, ó. Evidentemente ela está aqui porque ela fica à frente da bexiga, tá? Por isso que chama vesical. A bexiga urinária, atualmente, ela não chama mais bexiga, ela chama vesícula urinária. Não sei para que mudar esses nomes, mas, enfim, agora chama vesícula urinária. Então, se é pré-vesical, fica na frente da bexiga urinária, tá? Então é interessante falar que a única parte da bexiga revestida pelo peritônio é a sua porção superior, é o teto da bexiga. Sua porção anterior e inferior, elas não são revestidas pelo peritônio parietal, tá? Pelo peritônio visceral. Ela fica só colada ali, encostada no peritônio parietal. Então isso aqui é a diferença de um corte supra e de um corte infraumbilical, e vocês viram que tem muitas diferenças aqui, ó. E aqui na finalização disso, alguns espaços que a gente tem aqui, umas estruturas importantes para vocês saberem a origem delas aqui, ó. Essa estrutura 1 aqui, ó, é o famoso ligamento inguinal, chamado ligamento de pulpar, tá? Então o ligamento inguinal, ele é um ligamento que ele fica posicionado, originado na espinha ilíaca anterosuperior e depois se insere lá no pubis, tá? Na crista púbica e na sínfise púbica. Ele faz uma curvinha ali e se insere nesses dois pontos. O ligamento inguinal, ele é formado a partir do músculo oblíquo externo. Então, a quem pertence o ligamento inguinal, né? Uma pergunta muito comum. O ligamento inguinal pertence ao músculo oblíquo externo do abdômen. Então, quando ele chega aqui na porção inferior aqui, para se juntar na pelve, ele vai formar essa estrutura mais rígida, que é o ligamento inguinal, e aí o ligamento inguinal vai formar um recesso aqui, ó, conforme ele vai migrando medialmente. Porque você vê que ele é mais forte na porção lateral, ele vai ficando mais fino, ele vai afinando. E aí nessa porção mais medial aqui, ele vai formar esse recesso aqui, ó. Beleza? Que ele tem dois pilares, um pilar lateral e um pilar medial. Esse recesso, esse buraco aqui, ó, que normalmente esses buracos são chamados de hiatos, né, quando é buraco em músculos, mas esse aqui, ele é um hiato, mas não tem esse nome, tá? Isso aqui é chamado anel inguinal superficial, que é isso que vocês estão vendo aqui, ó. Então, o anel inguinal superficial é uma estrutura, é um recesso formado no ligamento inguinal. E ele vai formar um buraco para a passagem do funículo espermático, tá? Funículo espermático é uma bolsa que ela contém as estruturas que vão para o testículo e para a vulva, tá? No caso do homem aí, ele conduz o músculo cremaster, tá? Ele conduz nervos, artérias, veias linfáticos aqui também, e o plexo pampiniforme. Então tudo isso vai passar aqui por dentro do funículo. Então o funículo é essa estrutura externa aqui, ó.
Vocês estão vendo esse saquinho aqui, ó. E o músculo aqui é o músculo cremaster. O cremaster é substituído pelo ligamento redondo do útero, tá? Então o que atravessa o anel inguinal na mulher é o ligamento redondo do útero. O que atravessa o anel inguinal superficial no homem é o músculo cremaster, beleza? Então tem umas diferenças aí. Então isso aqui é o anel inguinal superficial. Ele ocorre aqui, ele é um recesso no ligamento inguinal e ele ocorre aqui para a passagem do funículo espermático. Ele tem um pilar medial e um pilar lateral. Uma coisa legal que a gente tem aqui é uma estrutura pertencente ao músculo transverso do abdômen, que é a chamada linha semilunar ou linha de Spiegel. Essa aqui, ó. Verifiquem aqui que o músculo transverso abdominal, o limite entre a porção carnosa, que é vermelha, e a porção aponeurótica dele, que é branca, forma uma estrutura em forma de meia-lua aqui, ó. Essa linha semilunar. Aí você está se perguntando, e daí? Essa linha semilunar é uma linha mais fraca, tá? Essa transição entre a parte carnosa e a aponeurótica do transverso, ela é mais fraca nesse ponto, que é onde eu tenho a linha semilunar, e aí pode acontecer hérnias, tá? Então, a pessoa conhece as hérnias inguinais, tá? Que é a hérnia do ligamento inguinal. Tem vários tipos de hérnias aí, tem hérnia umbilical, tem essa hérnia de Spiegel aqui, ó, que é a hérnia da linha semilunar, que é uma região mais fraca aí da musculatura abdominal. E essa última estrutura aqui, ó, que a gente tem aqui, ó, é a chamada linha arqueada. Então, não sei se vocês lembram, mas a gente tinha lá por baixo da bainha do reto abdominal, da bainha profunda dele, a gente tinha a fáscia transversal. A fáscia transversal, ela recobre toda a cavidade abdominal interna ali anterior. Só que quando ela chega aqui no primeiro ventre do músculo reto abdominal, ela vai formar um arco, onde ela termina aqui, chamada linha arqueada. Linha arqueada é o final da fáscia transversal, quando ela penetra aqui no primeiro ventre do músculo reto abdominal. Essa linha arqueada é chamada também arcada de Douglas. Era chamada, né, que você vê aqui que tem nome de pessoas, né, mas em anatomia esses nomes de pessoas não estão mais sendo utilizados, tá? Então quando se falava ligamento de pulpar é o inguinal. Linha de Spiegel é a linha semilunar do transverso. E a arcada de Douglas é a linha arqueada, pertencente a fáscia transversal do abdômen. Aqui para concluir, a linha alba, que vocês já sabem que ela é o encontro das bainhas ou aponeuroses de todos os músculos abdominais aqui. E ela tem um comportamento diferente num corte supraumbilical e num corte infraumbilical. Então, nesse caso, vocês veem o rebordo costal aqui, é interessante, ó. Onde seria o corte supraumbilical? Tá aqui o rebordo costal, tá aqui, ó. Seria um corte nessa altura aqui, ó. Corte supraumbilical é esse arranjo de bainhas que a gente vai ter. E nesse corte supraumbilical a gente tem a decussação das fibras da linha alba, lá, elas se cruzam, tornando a linha alba um pouco mais fraca nesse ponto aqui. Nesse caso aqui as linhas são contínuas. Por quê? A bainha do transverso ela vai pela bainha superficial do reto aqui, ó. Então tem um detalhe importante. E aqui nesse caso eu vou ter aqui a junção da fáscia transversal com a linha alba nesse ponto, deixando ela um pouco mais forte aí. E o corte infraumbilical está sendo feito entre as cristas ilíacas aqui, ó. Então esse é o arranjo que a gente tem da linha alba num corte infraumbilical e num corte supraumbilical. Passando pela disposição das fibras, ó, músculo reto abdominal, as fibras são longitudinais. No músculo oblíquo externo, as fibras são cruzadas. No oblíquo interno, as fibras são cruzadas também, no sentido oblíquo. Então, oblíquo externo e interno cruzam, fazem um X. E o músculo transverso tem as fibras nesse sentido. Se você quiser mostrar lá para os seus professores essa imagem aqui, ó, ela mostra a imagem como sendo um enfaixamento abdominal pelos músculos dessa região, onde a gente tem todas as direções de fibras aqui, ó, fazendo com que essa musculatura proteja a coluna lombar e seja um tratamento importante para as dores nas costas em pessoas que têm lombalgias, tá? O exercício abdominal. Por quê? A gente tem um enfaixamento abdominal feito por essa musculatura. Então essa imagem aqui diz muito sobre a função desses músculos abdominais na estabilização da coluna lombar. E o papel aqui do músculo transverso do abdômen, principalmente na estabilização lombar, que ele vem lá dos processos transversos e se encontra aqui na linha alba. Beleza? Então todo mundo se encontra na linha alba aí. Funciona da seguinte forma, né? Os músculos abdominais são um colete, né? Então a parte de trás aqui tá fechada, então a gente vai vir trazer para frente e fechar com o zíper, onde o zíper é a linha alba aqui, ó. Então a linha alba é o zíper de fechamento de todos os músculos abdominais, que eles vêm da costela e coluna lombar, e aí essa musculatura dá um upgrade aí para dar uma estabilizada na coluna lombar, se bem trabalhado.